trabalho com a matemática na UAB, na pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a Letéia? Sou tutora de matemática, no curso de pedagogia também. Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre fração. E nesse sentido, a gente vai apresentar para vocês a oficina de matemática que a gente tem oferecido nos polos presencialmente, já desde a primeira turma da Universidade Aberta do Brasil, aqui de pedagogia. Nós vamos propor hoje esse trabalho que vem sendo feito presencialmente, com a intenção, inclusive, que ele possa estar registrado para que vocês possam retornar a ele quando quiserem, ou até para o caso de algum momento não ser possível participar presencialmente, seja por doença ou algum outro motivo, que vocês possam estar junto nesse trabalho com a matemática. A escolha do tema frações se deveu especialmente à grande dificuldade que a gente sabe que tem existido nas escolas no trabalho com frações. Geralmente esse trabalho é feito de forma mecânica, o professor traz para as crianças a necessidade de fazer procedimentos, né, sem que haja uma intenção mais clara de compreensão dos conceitos, e o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é apenas um início de trabalho com a compreensão e construção dos significados básicos de fração. No caso, a gente está trabalhando aqui mais com significado parte todo e fração como quociente e fração de um inteiro, né, de um inteiro não contínuo, discreto. Então, é esse trabalho. O importante da gente estar pensando desse jeito é para favorecer essa compreensão de conteúdos, tanto pelo professor quanto pelo aluno, né? Então, o que a gente quer é isso, que nesse processo que a gente já vem fazendo aqui na pedagogia, de sair um pouco das nossas concepções, muitas vezes, de temor e de susto, de pânico em relação à matemática, trazendo essa construção. Então, nós fizemos algumas atividades que nós vamos ir construindo e vocês vão, inclusive, ter intercalado com essas atividades uma tela que vai mostrando um pouco os passos dessa atividade. Então, no primeiro momento, a gente vai propor a vocês a construção de círculos em folhas coloridas, né? Então, nós escolhemos 3 cores, né? Azul, amarelo e rosa, que estavam disponíveis, né? E a proposta é a construção de círculos. Por exemplo, a gente já construiu um círculo aqui na folha azul. Como é feito esse círculo? Pode ser usado um compasso, né? Ou pode ser usado um pires. O importante é que a gente tenha determinado ponto central disso, que depois a gente vai vendo como é que é. E a ideia, então, é que na folha amarela, onde a gente construiu o círculo, a gente divida o círculo em 6 partes iguais, na folha rosa em 4 e na folha azul esses círculos sejam divididos em 3 partes iguais. E aí fica a pergunta, como eu posso fazer para dividir os círculos, né? Isso. Então, a gente pensa em recortar esses círculos da folha. Então, primeiro nós usaríamos a marcação e recortaríamos ele. E depois essa tentativa, né? Como marcar as partes no círculo, como dividir esse círculo. Então, no caso, o círculo azul, que a proposta é que ele seja dividido em 3 partes iguais, a ideia é que a gente divida ao meio, por exemplo, um caminho para fazer isso. E pensar que 3 é a metade de 6. Então, 3, tentar dividir em 3 partes é complicado. Agora, tentar dividir em 6 partes iguais fica mais fácil, se mesmo que por tentativas a gente consiga ir dobrando. Quando a gente abre, o que a gente encontra? A gente encontra que esse círculo azul teria sido dividido em 6 partes iguais. Como que me interessa agora? São 6 dessas partes, então eu tenho o centro, que é o ponto onde esses diâmetros da circunferência se cortaram, e aí eu posso marcar as 3 que me interessam. Outra forma de fazer isso é lembrar que o raio do círculo, ele nos dá o tamanho
na divisão por 6. Então, se eu colocar a ponta do compasso numa das pontas, eu posso ir medindo o mesmo tamanho e vou ter a divisão em 6 partes iguais. Agora, o que foi legal, né, Maria, que você propôs, é que, como a gente está no ensino fundamental e a dificuldade dos meninos em trabalhar com o instrumento do compasso para essa marcação, essa questão da dobradura, ela é muito simples, né? A gente pode, inicialmente, a divisão de 4 partes iguais, a dobradura fica bem tranquila, né? E realizando como a Maria realizou, para encontrar a divisão por 6 e depois marcar a divisão de 3 partes, que no caso nós teríamos o círculo dividido assim. Então, no primeiro momento a gente faz isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma primeira construção, já muitas vezes trabalhada nas escolas, de dividir o círculo em partes iguais, significando cada uma dessas partes uma fração desse círculo. Então, no caso, o círculo amarelo ele ficou dividido em 6 partes, cada uma delas é 1/6. O círculo rosa em 4, cada uma delas representa 1/4. E depois o círculo azul em 3 partes, cada uma representando 1/3, né? E aí a gente pode participar, procurar saber, comparar. Quer dizer, uma atividade interessante é depois de fazer isso, sem que seja formalizado, numerador, denominador, tem que dividir por de baixo, multiplicar pelo de cima, a gente pode entrar num trabalho com os alunos de comparar isso no concreto, né? Usando o material concreto que está disponível a partir dessa construção e perguntando para eles, por exemplo, qual seria a maior fração, 1/4 ou 1/3? E se a gente não está diante ou 1/3, né? Se a gente não está diante desse material, é muito possível que os alunos respondam que 1/4 é maior do que 1/3, porque eles seguem a lógica da construção dos naturais, em que 4 é maior que 3. Quer dizer, eles não se dão conta, né, que aqui eu estou em outra racionalidade. Aqui no trabalho com as frações, o denominador indica o número de partes que foi dividido. Quantas mais partes o inteiro foi dividido, menor essa parte é, e portanto uma delas é menor do que outra em que o inteiro tenha sido dividido em partes em menor quantidade de partes. Então, no caso, se eu pergunto qual é maior, 1/4 ou 1/3? E aí fica claro, por comparação, que 1/3 é maior, que é o que estava em azul, do que 1/4. Então, a gente pode multiplicar algumas atividades. Outra, por exemplo, qual é a maior fração? É 1/3 ou são 2/6? Né? Então, se eu coloco 1/3 aqui, né? Uma forma de eu comparar isso eu tenho 1/3 e tenho 2/6. Se eu os coloco um sobre o outro, o outro, né? Claramente fica representada uma equivalência de frações que muitas vezes no trabalho desvinculado dessa compreensão mais prática fica difícil do menino entender. Por que 2/3 é igual a 1/6? Ou melhor, por que 2/6 é igual a 1/3? Né? Uhum. Então, esse tipo de trabalho, ele vai contribuindo para essa construção, como a gente vem falando em muitos momentos, da percepção ainda num nível bastante experimental, intuitivo, sem a preocupação de formalizar esses resultados, né? A gente pode chegar até nesse trabalho a fazer adição de frações sem trabalhar com a questão de mínimo múltiplo comum, de divide pelo de baixo, pelo de cima. Por exemplo, se eu quero saber quanto é a adição de 1/3 e 1/6 e 1/3, por exemplo, né? Então, ao colocar sobre uma circunferência do mesmo raio do que essa que foi usada para a construção daquilo, fica muito claro que no caso se trata de 1/2.
Então, eu não precisei trabalhar com divisão de denominadores, multiplicação, nada disso, mínimo múltiplo comum, apenas intuitivamente, experimentalmente, isso fica exposto para o aluno. Sendo construído para o aluno. Né? E, posteriormente, eu vou poder desenvolver essa ideia do mínimo múltiplo comum a partir disso, quer dizer, quando eu tenho um sexto e eu tenho um terço, na verdade, eu posso transformar um terço em 2 sextos, que é o que o mínimo múltiplo comum faz. O que ele faz? Ele diz, é preciso achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3, que no caso é 6. Então, e depois a gente transforma, acha uma fração equivalente a um terço, cujo denominador seja 6, que no caso é 2 sextos. E aí eu posso adicionar um terço e um sexto e encontrar 3 sextos, claramente aqui, que representa 1/2. Então, esse trabalho apenas mostrado aqui tem a intenção de ser multiplicado em outros denominadores, né, com quartos, para que o aluno vá construindo e vocês mesmos, né, nesse processo de ir resgatando a compreensão dos conteúdos matemáticos trabalhados na escola quando alunos, né, e resgatando essa compreensão. Então, o convite é que vocês possam ir usando esse tipo de material e se perguntando, e quanto seria se eu pegasse um quarto e quisesse somar a um sexto? Né? Quanto daria isso? Aqui, aparentemente, não ficou muito fácil de eu ver, mas se eu pegar a menor unidade, que é um sexto, aqui já fica praticamente claro para mim que isso aqui é metade de um sexto. E qual seria a metade de um sexto? A metade de um sexto seria eu dividir o círculo em 12 partes, porque eu divido em pedaços menores. Então, todas essas construções, elas podem ser desenvolvidas e trabalhadas. Proposta aos alunos, né? Para que eles possam ir vocês construindo essa ideia, né? Então, no primeiro momento do nosso trabalho aqui, a gente está justamente propondo essa construção da ideia de fração como parte de um todo, né? E a manipulação desses tipos de materiais que possam ir ajudando a construção disso, né? Favorecendo ao aluno e ao professor também, né? Então, a gente aqui reconheceu que frações pode ser vista como parte de um inteiro. Nós comparamos frações com denominadores diferentes. E aí, eu gostaria de pensar junto com vocês o seguinte: seria possível eu calcular um terço de um total de 36 maçãs, por exemplo? Seria possível eu calcular um quarto de 36 maçãs? Porque normalmente a escola ela faz um pouco esse desvio. Trata a fração como parte de um todo e esse todo como um inteiro, ou seja, um todo contínuo. E aí, quando eu vou perguntar para o menino, né? E quanto seria a metade de 12? Né? 1/2 de 12. A metade de 12 geralmente vai ser facilmente descoberta. Mas se eu perguntar quanto é um quarto de 18? Ou um quarto de 16? Um problema mais difícil, né? Para o aluno compreender. Por quê? Porque ele está acostumado a achar um quarto de um círculo, um quarto de uma barra de chocolate, um quarto de um todo contínuo, né? Então, a gente vinha falando sobre como a escola enfatiza o trabalho com a fração de inteiros contínuo, de uma grandeza contínua, e pouco trabalha com frações de inteiros que são discretos, quer dizer, um conjunto de 36 maçãs. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente tem uma proposta e a gente tem 36 maçãs e quer calcular, pedir que a criança descubra quanto é um terço de 36 maçãs. Então, uma forma dela fazer isso, ela pensar, né, que 36, se ela dividir igualmente, né, essas 36 num círculo dividido em 3 partes iguais,
cada uma dessas partes vai estar representando exatamente 36 maçãs no total, e cada uma dessas partes vai estar representando 1/3 desse total. Então ela pode fazer isso colocando uma a uma, ela pode fazer isso colocando uma quantidade maior de cada vez, e a preocupação é que ela possa cuidar para que essas quantidades sejam sempre as mesmas, né? E aí o que vai acontecer? Quando ela terminar de distribuir igualmente a quantidade de feijões, cubinhos de material dourado, milho, o que seja o material que o professor resolver trabalhar, cada uma dessas partes representa 1/3 de 36, né? Aí nós veríamos aqui como foi distribuído com o feijão. Cada uma dessa parte teria 12 feijãozinhos, né? Ou 12 maçãs, né? Então, a dificuldade com o algoritmo, por exemplo, dividir 1/3 de 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? No caso seria 1/3 de 36, é porque 36 dividido por 3 é 12. E quanto seria 2/3 de 36? Então, em vez de ficar pensando nessa faixa de construção ainda, né, inicial do conceito, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aqui eu já poderia contar. É uma questão mais elaborada, né? A gente pode trabalhar num processo mais concreto. Então, se 1/3 mais 1/3 seria 2/3. Portanto, 12 mais 12, 24. E assim poderia ser feito, né, também com os quartos, com o sexto, que no caso, né, a sugestão é que isso possa ser pensado na sala de aula com números que sejam possíveis de serem colocados, que sejam divididos em terços e sextos, em quartos, né? Então, por exemplo, 16 pode ser trabalhado nos quartos, mas não pode ser trabalhado nos terços e nos sextos, porque não é divisível. Mas 18 já seria possível de ser trabalhado nos sextos e nos terços. 24 também. 36 poderia também ser trabalhado nos 3 tipos de frações, né? E é bom entender que, assim, quanto mais concreto essa fase inicial, mais tranquilo para o aluno. A gente não pode pensar em logo inserindo essas questões, né, até da soma, diretamente com a fração numérica, né? Vamos passar primeiro por essa parte para que isso se concretize mais no processo de aprendizagem e que aí, aprendendo isso, fica mais fácil para o processo posterior. E aos poucos esse registro vai se fazendo, né? Então a ideia é que o professor vá construindo isso primeiro dessa forma e aos poucos trazendo a escrita numérica. A escrita numérica, o registro no caderno. Isso. Então a gente pensou em propor a vocês, então essa aqui é uma atividade feita muito intuitivamente, né, em que os meninos vão ser convidados a irem distribuindo, isso pode ser feito em grupos, pode ser sugerido a eles como eles fariam, perguntado, né? E em seguida a gente vai propor a vocês uma atividade, mostrar que pode ser também como caminho para a construção da ideia de frações de quantidades que não são contínuas, né? Então, uma forma, a gente quer explorar agora como trabalhar com as crianças de modo que elas entendam melhor o significado de frações de números, de quantidades discretas, né? Aquelas que a gente pode contar, que são enumeráveis. Então, uma forma de fazer isso que a gente está propondo é entregar para as crianças em grupos ou individualmente, isso vai dar do que o professor sente na sua sala de aula, uma folha com 4 quadriculados, que são de 4 vezes 6, 24 quadradinhos. E a ideia é pedir que eles representem, usando feijões, em cada um desses
quadriculados uma determinada fração, né? Se eles fossem pintar, eles podem também pintar essas frações, mas a gente está propondo aqui exatamente a relação entre o discreto e a fração, né? Então, no caso, por exemplo, estou aqui para representar 1/4, né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar qual a quantidade de quadradinhos que seria 1/4 do total, né? Possivelmente as crianças, se elas estão numa fase mais inicial de escolaridade, elas não vão pegar 24, dividir por 4 e encontrar esse resultado, né? Provavelmente elas vão fazendo isso visualmente ou na contagem aqui, né? Então, no caso, se eu tenho 1/4, eu teria que colocar 6 feijões para formar 1/4, né? E o interessante dessa proposta, além de possibilitar o uso da cartela, né, e o trabalho com o feijão, né, em várias propostas das frações, a gente, após a montagem, né, a disposição, a distribuição dos feijões na cartela, solicitar aos alunos que demarquem essa parte dos 24 quadradinhos, aonde que ficou os feijões, né, o que foi usado, o que representa 1/4, utilizando uma canetinha colorida para demarcar, que aí a visualização da fração fica mais clara, mais fácil de aprender. Então, e aí é importante também, né, vocês explorarem que nem obrigatoriamente a disposição desses feijões tem que ser rígida, rígida. Né? Então, por exemplo, se eu quiser representar 1/4 de... Aí eu já saio da proposta que a Letéia trouxe, né? Mas esse total de quadradinhos representa 1/4 do total, né? Não obrigatoriamente vai ser colocado ao lado, né? A proposta de inicialmente até colocar de forma contínua, ao lado, né? Consecutivos, facilita para essa compreensão. Mas é importante explorar com os alunos também que a fração de um todo é sempre, no caso dos quadriculados, ela tem que ser um todo que tem os mesmos tamanhos, né? Então, no caso, esses quadradinhos são todos iguais, então eu posso afirmar que 1/4 dos quadradinhos são 6 quadradinhos que estão aqui representados. Nota a possibilidade de trabalho também, né? Então aqui, depois de fazer isso, eu posso explorar novamente com os meninos, da mesma forma como foi feito com os círculos coloridos, que eles possam ver o que é maior, é 1/3 ou 1/4, né? E aí, novamente, a ideia de que 3 é menor do que 4, mas no caso da fração, 1/3 representa de um total de 24, 8, enquanto que 1/4 representa de um total de 24, 6. Sim. Visualiza, né? Concretiza essa questão da quantidade maior, né? O espaço maior, pensando naquela proposta da demarcação de área, o espaço maior na fração 1/3, a gente visualiza aqui. Então, terminando essa parte, a gente consegue aqui ter explorado, né? Que são grandezas discretas, que são aquelas que a gente pode contar, grandezas contínuas, que são aquelas que a gente pode medir. No trabalho com a matemática, a gente tem sempre convidado muito que vocês procurem jogos que possam ajudar essa construção do conhecimento matemático. E a gente tem enfatizado sempre que o trabalho com jogos, ele não pode ser um trabalho voltado para transformar um material didático num algoritmo, numa conta, numa lista de exercícios. Então, com essa intenção de trabalhar com as crianças de forma que o lúdico atravesse, né, essa construção do trabalho com frações, a gente quer mostrar agora uma possibilidade de construção de frações de todos discretos, ou até mesmo do conceito de frações com um jogo de cartas, né? Só que essas cartas, elas são produzidas e construídas como cartas com frações. No caso, a gente vai trabalhar de que forma? A gente propõe a um grupo de 4 alunos uma folha com quadriculado como essa que vocês
já viram no outro momento e que agora volta ao nosso jogo. Então, o grupo recebe uma folha dessas e um baralho com várias frações. Com cuidado que vocês podem transformar esse jogo em 36 quadradinhos, desde que a gente sempre trabalhe com frações que sejam possíveis de serem encontradas num total de 24. Então, por exemplo, no caso aqui, a gente terá frações de quartos, porque 24 é possível de ser dividido em quartos, de oitavos, porque é divisível por 8, de terços, porque é divisível por 3, né? Jamais a gente vai ter uma fração aqui que seja o denominador 7, porque 24 não é possível a gente achar, por exemplo, um sétimo de 24 sem que haja a entrada de parte decimal desse número, que não é o caso aqui. Então, a proposta é que as crianças recebam um baralho e elas teriam que cada uma sorteia uma carta e o desafio é elas representarem, usando feijões, a quantidade que aquela fração representa do total de quadradinhos de cada malha. Então, aqui a gente colocou um exemplo. Vamos supor que uma criança sorteie 3/8, né? Então, ela vai ter que ou saber de cabeça isso, e vai chegar um momento em que ela vai já ter deduzido os caminhos mais abstratos para fazer isso, mas que no começo do jogo, né, ela possa dividir, colocar, né, quantos feijões eu preciso para representar 3/8 numa malha que tenha 24. Então, uma forma dela pensar seria 1/8 seria exatamente 3. Por quê? Porque se eu pegar 24 e fizer 8 colunas, como ela já fez naquela distribuição que a gente mostrou em outro momento, dos círculos coloridos, se ela dividir em 8, ela vai ter que colocar 3 em cada uma. Então, na verdade, percebem o raciocínio que a criança está fazendo? Ela está trabalhando até com uma multiplicação, como uma adição de números, de parcelas iguais, porque ela vai ter o 3, mais o 3, mais o 3, até formar 24, 8 vezes 3, 24. Então, aqui, sem que intencionalmente a gente esteja trabalhando com a multiplicação, com a divisão, o menino vai construindo o raciocínio para esse trabalho. Então, se ele tem 3/8 e 1/8 ocupa 3 quadradinhos, ele terá, no caso, que ocupar 8 quadradinhos. Isso pode ser disposto assim, porque aí visualmente, né, a imagem fica mais clara para essa mais visualização. Concreta essa aprendizagem, né? No caso, por exemplo, que a gente propõe aqui também, que ele faça 2/3, também da mesma forma, se ele dividir 24 em 3 partes iguais, ele vai ter 8 em cada parte. E como ele quer 2 partes dessa, ele vai precisar de 16 feijõezinhos para completar essa proposta de representar 2/3 numa malha quadriculada com 24 quadradinhos, né? E aí, um segundo passo nessa atividade, porque nesse momento eles estão ainda na construção disso, né? Mas um segundo passo seria eles preencherem a tabela que está aí representada. E observem que essa tabela ajuda, inclusive, eles irem compreendendo as frações equivalentes, né? Porque na primeira linha que vocês estão vendo aí, eles têm que, se eles tiverem sorteado a fração 1 inteiro, eles vão ter que preencher todos os quadradinhos, portanto 24. Mas eles também terão que preencher todos os quadradinhos se eles tiverem sorteado a fração 2/2, que também indica o inteiro. 3/3, 4/4, 6/6. Então, aquilo que nos parecia tão enfadonho de trabalhar com as crianças, né, das frações equivalentes, aqui aparece como um resultado obrigatório, ele nasce, né? Ele surge, né? Eu não tenho como representar 24 avos, senão ocupando tudo. Na verdade, a ideia da equivalência vai sendo construída nessa atividade. Por exemplo, se ele tiver que representar 2/3, como foi feito aqui,
quais as frações que ele poderia sortear também no baralho para que ele tivesse que representar a mesma quantidade. Né? Eu não tenho que dizer para ele de antemão que é 4/6, que são 8/12 ou 16/24. Mas ele com certeza, e aí cabe a nós professores esse papel, de ir fazendo com que eles percebam essas relações. Então, nesse jeito, a gente está fazendo uma construção do conhecimento matemático que estimula a percepção das regularidades, né? Que as coisas, a matemática, ela é, na verdade, constituída a partir da capacidade humana de perceber regularidades em eventos, em fatos, né? Como a gente já foi discutindo ao longo do nosso curso. Então, a tabela, ela é fornecida aos alunos sem nenhum preenchimento e aos poucos eles vão construindo essas representações. E deixar claro que a gente não vai fazer isso com as crianças em um dia, né? Tudo terminou. Não, às vezes uma semana a gente pode trabalhar essa proposta, né? E ir encontrando esses caminhos que vai favorecendo tanto a aprendizagem do aluno quanto o trabalho do professor. Então, e no caso, a gente propõe também que eles possam fazer isso com quadriculado com 36 quadradinhos, sempre cuidando para que sejam números que possibilitem diversos divisores, para que a gente possa trabalhar com diferentes frações. Por exemplo, o número 21 é um número que não é muito bom, por quê? Porque ele só tem 2 divisores além do 1 e dele mesmo, que é o 3 e o 7, ou seja, 21 é divisível por 3, 21 é divisível por 7. Por 1 e por 21 a gente não leva em consideração, então eu poderia trabalhar só com terços e sétimos no 21. Mas o 36, o 24, até o 18 também são números que têm vários divisores. Até se as crianças são menores, começar com quadriculados de 12. Porque o 12 tem vários divisores. Ele tem o 2, ele tem o 3, ele tem o 4, ele tem o 6. Então, a gente poderia trabalhar com meios, com quartos, com terços e com sextos. Então, o professor, tendo essa compreensão, ele pode viabilizar vários jogos diferentes e malhas diferentes. Então, continuando na proposta de que o lúdico esteja presente na sala de aula, não como um espaço de ociosidade das crianças, porque está chovendo, porque a aula de educação física não pode ser feita lá fora, né? Que muitas vezes acontece nas nossas escolas. A gente quer propor agora um jogo que nós chamamos de jogo Papa Todas, em que o aluno vai ir, de algum modo, usar esses conceitos que ele foi construindo dos conhecimentos sobre fração para ganhar o jogo. Né? Então, a ideia é que, primeiro, antes de começar o jogo, eles construam a sua tabela de frações. Né? Então, esse vai ser um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo de algumas semanas. Não é uma coisa para ser feita em um dia, deixando bem claro isso. Então, a gente fornece a cada criança uma tabela como essa que vocês têm aí, em que a gente tem um retângulo com 11 tiras, né, repartido em 11 partes. Né? E aí a gente vai construir com eles a cada dia, ou 2 ou 3 de cada vez, né, partes desse inteiro. Então, por exemplo, um inteiro, ele não vai ser repartido em nenhum pedaço, ele vai ser colocado na primeira linha dessa tabela. Então, eu vou dizer que esse retângulo em azul está ocupando exatamente um inteiro. Qual seria, agora em vermelho, por exemplo, qual seria o tamanho se eu quiser repartir isso em metades, né? Então, eu vou colar aqui embaixo, ele vai fazer isso por meio de dobradura, né? Dobrando a fita vermelha, né? Em 2 metades. Nesse momento, a gente está repetindo aquele processo que foi construído com o círculo, né? A dobra do círculo para achar as partes da fração no círculo. A gente pode usar a mesma técnica aqui, nesse momento. Para construir os meios, depois os terços, né? No caso... Os quartos também, né? Favorece. E aí ele vai colando, né? Meio, um inteiro, um meio, um terço.
e aos poucos vai fazendo isso. Ele pode usar régua, mas as crianças menores provavelmente vão fazer isso dobrando mesmo, né? Os quartos, os quintos, né? Então, ao final desse trabalho, nós teremos construído com eles uma tabela em inteiros, meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos e 16avos. Qual é o interessante aspecto dessa tabela? É que, por meio de comparação, os alunos podem ir construindo a própria ideia de equivalência. Por exemplo, um meio é equivalente a 2/4, porque o traço que divide um meio, ele também está presente nos quartos, está presente nos sextos, está presente nos oitavos, está presente nos décimos e nos 16avos. Então, aqui fica muito mais interessante o trabalho, mais visível, né? Com essa tabela de frações. Na verdade, ela explora muitas, a gente pode explorar com eles infinitas possibilidades. Por exemplo, né? Quantos quartos eu preciso para fazer um meio? E quantos décimos eu preciso para fazer um meio também, né? Porque o traço que passa no meio me mostra que eu preciso de 5 décimos para fazer um tamanho equivalente a um meio. Então, a partir da exploração dessas tabelas, a gente vai passar a um jogo que se chama o jogo do Papa Todas, como a gente já tinha inclusive mencionado. A proposta é que seja colocada no centro de cada mesa de 4 alunos essa tabela, como ajuda para que eles possam continuar com o jogo. Em seguida, as crianças recebem um baralho de frações com 32 cartas, né? Parecido com aquele, né, Maria? Que a gente já usou anteriormente, com né? certeza. E aí a gente pode depois disponibilizar na plataforma também um anexo da oficina, ou vocês mesmos podem pensar em que as frações têm que ser do jogo Papa Todas, dessas que estão aqui representadas. Então, no nosso baralho, a gente tem décimos, a gente tem sétimos, a gente tem meios, tem outras quartos e outras frações semelhantes a essas. Qual é a proposta do jogo? Cada criança recebe uma pilha, divide o jogo, são 32, são 4 crianças, cada uma vai receber 8 cartas. E há um sinal, todos vão colocar sobre a mesa a primeira ou a segunda, uma das cartas de sua pilha, né, de cartas recebidas. E aquele que tiver a maior fração representada naquela carta, Papa Todas, né? Se porventura nenhum dos alunos souber, ou melhor, se 2 cartas tiverem o mesmo valor, por exemplo, vamos supor que um aluno tenha 10 décimos e que o outro tenha um inteiro, ou tenha 2 avos, né? 2 meios. Né? Então, ninguém venceu essa rodada. Então, todas as cartas ficam sobre a mesa e a próxima rodada, então, quem tiver a maior carta, Papa Todas. Ganha, ao final, quem tiver o maior número de cartas. Qual seria o objetivo desse jogo? Agilizar essa compreensão do valor das frações por meio da disputa, da competição, né? Trabalhar a equivalência entre elas, né? Porque na hora do empate, né? Como que aconteceu o empate? E eles irem podendo usar a tabela de frações que eles mesmos construíram como uma forma de ir compreendendo esses tamanhos e esses valores. A ideia, então, desse jogo é exatamente construir o conhecimento por meio do lúdico, sem fixações, né? Mas facilitando a aprendizagem. Provavelmente, no trabalho com frações, uma coisa que traz bastante incompreensão ou dificuldade para os alunos, e até às vezes para nós, é a compreensão do número misto. O que significa esse número misto? O que quer dizer uma fração que é escrita como 2 inteiros e 3 quartos, por exemplo? Então, a gente quer sugerir agora uma proposta de fazer nascer essa ideia do número misto a partir da ideia de medida, né?
posto que provavelmente essa mistura de inteiros e frações tenha surgido da necessidade humana de medir mesmo, né? Se a gente volta lá no Antigo Egito, quando eles precisavam usar cordas para medir, eles constroem a ideia de fração por ter que cortar a corda em partes menores quando não ocupavam um espaço inteiro ali, né? Então aqui a gente está propondo uma atividade que pode ser reproduzida e multiplicada de várias formas, que é, por exemplo, tomar uma fita colorida ou um tamanho, ou lápis, a borracha, mas aqui o trabalho com a fita facilita a divisão em partes, e propor aos meninos que usem essa fita para medir a mesa. No caso, a gente propõe que eles meçam, por exemplo, uma folha de papel A4, né, que é essa daqui, né? Aí o que eles observam? Que quando eles vão medindo, eles cabe uma vez inteira, mas quando eles vão dobrar para continuar medindo, já sobra uma parte, né? Então, se essa fita, por exemplo, tiver dividida em 4 partes iguais, qual é o resultado da medida dessa folha de papel? Coube um inteiro, que são os 4/4 aqui marcados, e mais 3/4 desse papel, dessa tira, né? Então, eu diria que a medida do comprimento dessa folha de papel é 1 inteiro e 3/4. E a gente escreve normalmente como um número misto, 1 inteiro e 3/4, né? Essa atividade de medida, ela pode ser multiplicada várias vezes, né, com as crianças. Outra forma seria, já num passo posterior, pensar o seguinte: se a tira tem 4/4, eu posso dizer que o comprimento dessa folha de papel, nesse caso, é 1 inteiro e 3/4, ou 4/4 mais 3/4, que seria 7/4. Então, a equivalência entre 7/4 e 1 inteiro e 3/4 nasceria na própria comparação dos resultados, né? Então, lembra quando a gente tinha que fazer aquela divisão? 7/4 eu vou transformar no número misto. Então, 7 dividido por 4 dá 1, sobra 3, aí eu escrevo o quociente, que é a parte inteira, é 1 inteiro. E o resto vai ser o numerador da fração e o divisor é o quanto foi dividido, 4. Então, isso que a gente decorava e não entendia, porque nasce aqui, né, de alguma forma. De uma forma muito mais prática e muito mais lúdica, né? Eles que a criança pode entender. Acabam entendendo como uma brincadeira, né, esse processo de medir. Então, 3/4 mais 4/4, 7/4 é igual a 1 inteiro e 3/4. Então, a nossa proposta para esse trabalho já, né, a ideia é que numa oficina a gente apresente algumas possibilidades, a gente não está fazendo um estudo mais aprofundado, mais avançado, a gente está apenas procurando nessa oficina esclarecer o que a gente entende como sejam os nós, alguns nós no trabalho com as frações na escola. Então, esse é o objetivo, né? E aí, um próximo passo que a gente quer propor é o trabalho com material dourado como possibilidade de construção do número decimal. Normalmente, a gente tem dificuldade em identificar um número decimal com a fração decimal, né? Então, eu posso escrever números decimais como números com vírgula ou como frações decimais. A nossa proposta aqui é fazer uma inversão do uso do material dourado quando a gente achar que isso nos facilita. Então, não é que tenha que ser feito dessa forma, mas a ideia seria propor uma inversão nos valores do material. Vocês já conhecem o material dourado da oficina que a gente desenvolveu com os números na disciplina de Matemática 1. E agora a gente traz o material dourado novamente nessa oficina com uma proposta diferente.
Então, normalmente, o que a gente tem? Que a placa representa 100 cubinhos, representa 100, né? A centena, porque eu posso colocar 100 cubinhos para formar uma placa. A barra representa uma dezena, porque ela é formada por 10 cubinhos que representam a unidade. E, finalmente, o cubinho, cada um deles representa uma unidade. Agora, a gente vai fazer uma inversão. Nós vamos dizer que a placa representa a unidade. Então, a placa é igual a 1. No caso, explorando esse material, o que eu posso dizer sobre uma barra? Quantas barras eu preciso para formar uma placa? Né? Se cada placa tem... eu posso pegar 10 barras dessa e consigo formar a placa. Então, eu diria, né, que se a placa representa a unidade, a barra representa 1/10, a 10ª parte. Então, vocês estão vendo o sentido da fração aqui? Né? Nós já trabalhamos com a ideia da fração como uma parte de um todo. No caso, se eu divido a placa em 10 partes iguais, cada uma dessas partes vai representar 1/10. E no caso, eu tenho a barra como essa 1/10. Né? E eu, dando continuidade a isso, eu posso passar e fazer uma relação da barra com os cubinhos, que representavam anteriormente a unidade. Quantos cubinhos eu preciso para formar uma barra? Né? Eu preciso de 10 cubinhos para formar uma barra. E no caso, então, cada cubinho representa 1/10 da barra. Fica claro isso? Estou fazendo uma inversão naquele conceito que eu já tinha de unidade, dezena e centena, que eu inverti. A placa representa a unidade, a barra representa 1/10 da unidade e o cubinho. Se ele representa 1/10 de 1/10, e se eu preciso de 100 cubinhos para completar a unidade, o cubinho representa 1/100º da unidade. Então, a gente trouxe uma inversão que é possível de ser negociada, porque na matemática a gente trabalha com convenções. Então, se eu faço essa convenção e todo mundo está de acordo, a partir de agora eu vou dizer que o cubinho representa 1/100º, que a barra representa 1/10 do inteiro e que a placa representa um inteiro, a unidade. E o bacana disso é que o aluno percebe, né? Quando ele coloca pode colocar por cima, né? Esse centésimo para completar a unidade. E aí ele vai saber, por exemplo, que para completar 1/10 ele precisa de 10 centésimos. Que para completar a unidade ele precisa de 10 décimos. Para completar a unidade, ele precisa de 100 centésimos. Então, coisas que tinham um sentido muito abstrato, acaba que não ficam tão difíceis de entendimento. Por exemplo, quantas centésimos eu preciso, por exemplo, para completar 2 unidades? Então, isso é uma relação que vai sendo... Pode ser feita, pode ser construída com esse material, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho que completar 2 unidades, e se para uma unidade eu preciso de 100 centésimos, para 2 unidades eu tenho 200 centésimos. Né? Ou seja, 200 cubinhos para completar. Exatamente, iguais a esse. Se eu quero saber a relação entre 1 inteiro e os décimos, por exemplo, 10 décimos formam um inteiro. Quantos décimos eu preciso para formar 2 inteiros ou 2 unidades? Né? Então, fica claro que eu preciso de 20 décimos, porque eu vou precisar completar 2 placas com as barras, que são a representação do décimo. E isso que é legal com o material dourado, né? Ele permite a gente ir lá e colocar por cima. A visualização fica muito mais tranquila para o aluno. Em nenhum momento o aluno vai ficar vendo isso como aquela forma abstrata de só usar os números, né? De forma decimal. E qual a dificuldade, muitas vezes, que os alunos têm daquela coisa, por exemplo, né? Como é que eu posso representar 0,03? Né? Ou como eu posso transformar
2 inteiros e 3 décimos em centésimos, que a gente fazia um trabalho com as vírgulas. Então, no caso, por exemplo, essa proposta de agora, eu tenho 2 inteiros e tenho 3 décimos. Então, esse é o número que escrito seria 2,3, correto? Porque eu tenho 2 inteiros, que está representado pelas placas, e 3 décimos. E uma pergunta que a escola faz muito é quantos décimos isso representa? Ou seja, transforme o número 2,3 em décimos, né? E aí o aluno fica perdido, eu tenho que andar com a vírgula para lá ou para cá? Né? Eu ando com a vírgula para a direita ou ando com a vírgula para a esquerda? No caso, se são 2 inteiros e 3 décimos e eu quero saber desse resultado todo em décimos, eu já sei que eu tenho 10 décimos aqui, outros 10 décimos na outra placa, e no resultado eu tenho 10 mais 10, 20, mais os 3 que já existiam no número, 23. Então, eu posso afirmar, sem a necessidade de decoração da vírgula ir para um lado ou para o outro, que 2 inteiros e 3 décimos são iguais a 23 décimos, que é o total de barras que são necessárias para formar esses 2 inteiros. Percebe como isso facilita a compreensão do significado do número mesmo? Por exemplo, se eu tiver 20 décimos e 1 centésimo. Como eu escrevo isso, né? Que número, como eu poderia escrever o número decimal representado com esse tipo de, com esse material? Duas barras, que representa 2 décimos, e 1 centésimo. Como eu escreveria isso? Seria o número 0,21. Né? Não tem inteiros, não apareceu nenhuma placa. Então, só vai existir número antes da vírgula quando eu estiver usando a placa que representa a unidade, que representa o inteiro, no caso. Né? Quando eu tiver com as barras, eu estou na casa dos décimos. Por exemplo, se eu tiver um número que tenha 4, 4, 8, 10, 11, 12. Esse número aqui está escrito como 12 décimos, né? Ele tem parte inteira? Aparentemente não, ele só tem décimos. Mas a gente sabe que 10 décimos podem ser trocados por um inteiro, que é a placa que corresponde à no unidade. material dourado, que corresponde à unidade. E sobram 2 décimos. Então, no caso, 12 décimos, na verdade, pode ser escrito como 1 inteiro e 2 décimos. Infinitas possibilidades a gente dá continuidade, né? Entrando com os centésimos. Por exemplo, para representar 3 centésimos, como é que eu posso representar 3 centésimos usando o material dourado? Eu posso trabalhar 3 cubinhos, representam 3 centésimos. E como eu escrevo 3 centésimos? Né? Posso escrever 6 centésimos sabendo que é nenhuma unidade, porque não tem barra, placa. Antes da vírgula, então, nenhuma antes unidade. da vírgula, 0. A primeira casa depois da vírgula, que seria os décimos, também não existe, 0. 3 centésimos. Então, seria 0,03. Então, o convite é inverter agora, né, uma convenção em relação ao material dourado e trabalhar com esse material explorando, na medida da capacidade dos alunos irem caminhando junto do momento, do ritmo de cada turma, de cada grupo, né, da escola, ir caminhando com esse material agora trabalhando a ideia dos números decimais ou das frações decimais. Bom, chegamos ao final dessa oficina com a proposta de utilização de bastante materiais concretos que vem favorecendo tanto a aprendizagem do aluno quanto a proposta de trabalho do professor, né? Sempre utilizando coisas lúdicas, né, para fazer com que a aprendizagem de fração fique mais interessante. A proposta do trabalho com as frações e com os números decimais aqui é apenas apontado, como a gente já disse em algum momento desse trabalho.
né? A ideia é que vocês se sintam cada vez mais livres para que o trabalho com a matemática possa ter esse caráter mais lúdico e para que vocês possam, vocês mesmos, clarear muitas vezes conceitos que foram sendo trabalhados ao longo da história de vocês de uma forma mais difícil, menos compreensível. Então, o nosso desejo é que agora vocês possam viver essa oficina passo a passo, tendo vivido essa oficina passo a passo, vocês possam se sentir cada vez mais firmes nesse caminhar com a matemática.